Setembro com a patrística, segundas de patrologia, direito romano. Como já tratamos em outros meses de setembro, de vários outros temas, neste mês de setembro, com as segundas de patrologia, iremos pincelar alguns aspectos do direito romano, que nasce com o sentido dessa igreja que, já estruturada, passa a oferecer, ao longo de sua existência temporal, eclesial, as normas, as leis, as diretrizes. E o interessante é que todas as doutrinas cristãs, e principalmente a essência do cristianismo, que surge quando do Edito de Milão, traz para aquele que governava, nesse caso o príncipe, o imperador, o magistrado, algumas normas, algumas nomenclaturas de normas que dava sentido agora à igreja nascente, à religião nascente, oficial. Multiplicaram-se então muitas ações, muitas necessidades também. Um exemplo muito simples é que os imperadores estavam preocupados em agora regulamentar certas normas. Por exemplo, o estatuto dos clérigos, dos bispos, bem como as condições necessárias para se ascender às ordens sacras. Em favor do clero, prodigalizaram formalmente o sentido dos privilégios e isenções, que tudo isso vai acarretar algumas situações inerentes a ingerências de governantes, evidentemente. Por exemplo, com o direito romano, a igreja passa a ter um sentido de um corpus. Ela lutou, por exemplo, contra o aborto, contra o abandono dos recém-nascidos, o comércio das crianças, os abusos do pátria potestas, e ainda teria desejado uma restrição mais oficial à liberdade do divórcio. Quando, no Concílio de Cartago, de 13 de junho de 407, provocou sanções para quem rompia sem motivo justo o noivado. No Concílio de Elvira, obteve a interdição dos matrimônios entre parentes. E assim, em outros aspectos, suportou, por exemplo, a escravidão, mas esforçou-se para abolir o costume de marcar na testa os escravos e de manter separadas as famílias dos servos. Favoreceu a alforria e obteve o reconhecimento civil dos que foram alforriados in ecclesiae. Lutou contra os jogos dos gladiadores e obteve êxito, até a sua supressão. Chegou mesmo a fazer modificações no calendário civil em função de suas atividades. Tudo isso em função desse direito romano nascente. Constituiu e substituiu o domingo, colocou o domingo acima do dies solis. Provocou até manter intacto o cunho sagrado dos dias reservados a Deus, fazendo proibir jogos, teatros, circos e coisas que, de fútil, levavam as pessoas à dispersão. E graças a esse direito romano, houve também uma certa severidade para que a igreja, oferecendo o sinal de seu munus, de viver no mundo, colocou o cristianismo como um grande sinal de patamar, um sentido de patamar. O direito romano é, porém, para nós, ainda hoje, estudado, referenciado. Então, as nossas circunstâncias, do ponto de vista eclesial, do ponto de vista pastoral, através dos ordos, através da legislação, da autoridade, da potestas, tudo graças a esse sentido patres ecclesiae, que graças ao estudo do direito traz à igreja um sinal de renovação espiritual e, mais ainda, um sinal claríssimo de sua grave responsabilidade em levar ao mundo a autoridade do Cristo. Graças ao bom Deus, tudo isso através da elevação do tempo. Por que elevação do tempo? Porque, como nós sabemos, a igreja é um organismo que está na história. E, estando na história, ela passa pelas vicissitudes do tempo. E a beleza da igreja consiste necessariamente nisso. Um exemplo muito bonito que a igreja adota a doutrina do matrimônio consensual e, aliás, aperfeiçoa o matrimônio
nesse caso consensual. A questão da indissolubilidade, isso também é do direito romano e traz também o sentido desse crescimento da igreja no tempo. Por último, o sinal dos padres da igreja, os estudos dos padres da igreja, que foram estudos bíblicos, teológicos, profundos inclusive, evidentemente, a nível de um João Crisóstomo, de um Santo Agostinho, mas eles eram grandes legisladores, e o direito romano que serve para trazer assim um sentido mais unificado, mais belo, mais uniforme à igreja. E eu concluo com esta oração de Santo Hilário de Poitiers. Foi sempre privilégio da igreja vencer quando é ferida, progredir quando é abandonada, crescer em ciência quando é atacada. Desejo que você tenha uma semana abençoada, que Deus te fortaleça na graça e na paz. Fique com Deus.